por trás do sorriso, o que Lula escondeu do Brasil por 20 anos. Se você gostou do que ouviu até agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal e deixa seu like. Me segue também lá no Instagram, no @Walter_GomesX. No Instagram eu mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos e muito mais novidades. Aqui no canal eu te ensino a enxergar nas entrelinhas, tá? E o foco é o seu crescimento pessoal, com técnicas que você precisa ter estômago para poder seguir em frente. Gosto sempre que você se faça uma pergunta. Abre aspas, você quer ser rico ou você quer ser amado? Fecham aspas. Outra coisa muito importante de lembrar é que eu não sigo politicamente correto e às vezes eu acabo me expressando um pouco mais forte, tá? Com palavrões. Então, foca no conteúdo que vai dar tudo certo. Agora, se você realmente se importa com isso, foda-se, tá bom? Aqui no canal é assim que é. Não gostou? Vai embora. Gostou? Deixa o like, compartilha e se inscreve. Beleza? E assina e ativa o sininho para que você possa receber as notificações. E vamos fazer um compromisso, tá bom? Aqui entre você e eu. Se você gostar do vídeo, compromisso, hein? Você vai se inscrever no canal, vai mandar para o seu amigo e vai deixar o like. Beleza? Dito isso, a partir desse momento você está nos bastidores, o jogo do poder e dos negócios. Roda a vinheta! Da fábula do pobre ao mecanismo do poder. Lula nunca foi apenas um político. Lula é uma construção. Ele se vendeu como um operário que venceu a elite. Mas como dizia Maquiavel, não é necessário ser virtuoso, basta parecer virtuoso. E foi exatamente isso que o Lula fez. Entre 2002 e 2010, Lula não combateu o sistema, ele o aperfeiçoou. Durante o seu governo, surgiram escândalos gigantes, como o Mensalão e mais tarde quem? O Petrolão. Os maiores esquemas de compra de apoio político da história brasileira. E qual foi a resposta dele, do Lula? Negar, terceirizar a culpa e continuar sorrindo em cima de um palanque. Ha, ha, ha. O ego é seu inimigo, abram aspas. O ego nos impede de aceitar responsabilidade. Ele distorce os fatos para proteger a nossa imagem. Fecham aspas. E foi o ego que blindou o Lula de qualquer meia-culpa. Ele nunca errou. Nunca sabia de porra nenhuma. Ele sempre foi a vítima. Mas aqui vai a parte mais perversa. Lula percebeu que quanto mais o povo sofria, mais ele crescia. Por isso que ele nunca vai acabar com a pobreza. Abre o olho, caralho. Em Um Homem Mais Rico da Babilônia, ele ensina, abram aspas, a riqueza se constrói com responsabilidade e disciplina. Fecham aspas. Lula fez o oposto. Ele distribuiu migalhas para manter a dependência. Criou programas sociais que não libertavam o povo, apenas o mantinham o povo na coleira do Estado. Quem controla a necessidade não precisa da verdade. Quando Lula criou o Bolsa Família, lá atrás, em 2008, 2007, 2004, 2005, meu Deus do céu, o que o Lula fez, na época, você pode procurar em todo lugar, foi o maior esquema de compra de voto do mundo. Prisão, vitimismo e a arte da reconstrução. Em 2017, a máscara começou a cair. O Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2018, ele foi preso, mas mesmo encarcerado, sua equipe agiu como general em guerra silenciosa. Não haviam lágrimas, havia planos. Em A Arte da Guerra de Sun Tzu, abram aspas, quando cercado, prepare a armadilha, quando fraco, mostre força. Fecham aspas. E foi exatamente isso que o Lula fez, se reconstruiu na cadeia. Não como culpado, mas como um mártir. E a esquerda comprou essa versão com gosto.
A narrativa virou armadura. E o que a esquerda mais sabe fazer é criar narrativa. A verdade jurídica foi soterrada por uma enxurrada emocional. Mas o que poucos lembram, e que nunca é dito, é que Lula não foi inocentado. Foi condenado. E sua condenação foi anulada por um detalhe técnico, o foro de julgamento. As armas da mentira devem ser usadas como habilidade quando a verdade ameaça o poder. Quem disse isso? O príncipe Maquiavel. Lula não pediu perdão ao povo, não reconheceu o erro, aproveitou o erro do sistema e voltou ainda mais forte. Em Poder e Manipulação de Petri, abrem aspas, a reputação não precisa ser limpa, basta ser útil, fecham aspas. A esquerda precisava de um nome, a mídia precisava de uma pauta, e o Lula entregou o produto perfeito. O perseguido que renasce para salvar a pátria. O próprio Messias, né? O laico da narrativa progressista. O retorno ao poder, a máquina, o medo e a mentira. Em 2022, Lula volta ao poder. Não por uma proposta clara, não por um legado honesto, mas porque o medo foi mais forte que a memória. A direita estava dividida, a mídia vendida, comprada, como você quiser, e o judiciário domesticado. Em Sun Tzu, na Arma da Guerra, ele alertava, abram aspas, a vitória sem luta é a mais inteligente das guerras, fecham aspas. E Lula venceu sem descer no campo, cara. Enquanto o Bolsonaro apanhava nas redes, nos tribunais e na imprensa, o Lula ficou calado, deixou o sistema trabalhar por ele. O homem que dizia lutar contra os poderosos voltou com o apoio dos mesmos bancos, mesmos veículos e os mesmos quem? Empresários que o chamavam de ladrão anos antes. Ou seja, ele nunca foi inimigo do sistema. Ele foi parte dele. E agora voltou para administrá-lo. Em Poder e Manipulação, abram aspas. O manipulador não destrói as estruturas. Ele as conquista. Fecham aspas. A pergunta é, o que Lula prometeu para convencer tantos inimigos a se tornarem aliados? O que foi negociado nos bastidores da democracia? Em o Maquiavel, abram aspas, quem controla os meios não precisa convencer os fins. Fecham aspas. O povo votou com medo? Não porque acreditava, mas porque foi induzido a temer a alternativa. Ou vocês nunca perceberam? Em As Armas da Persuasão, Cialdini cita, abram aspas, a urgência emocional anula o pensamento racional, fecham aspas. O terceiro mandato, a farsa virou método. Um terceiro mandato, algo inédito na democracia brasileira moderna. E o que Lula fez com essa oportunidade histórica? Porra nenhuma! Nada, absolutamente nada, além de manter a engrenagem girando em favor de si mesmo. O Brasil está à deriva. A economia encolhe. Os impostos taxados aumentam. E o Lula? Ocupado criando o Ministério da Verdade, criminalizando opinião e chamando jornalistas de milicianos digitais. Ou miliciano digital. Maquiavel, em O Príncipe, ele disse o seguinte, abram aspas, os homens esquecem mais rapidamente da morte do pai do que a perda da liberdade, fecham aspas. E o Lula sabe muito bem disso. Por isso, não toca no seu bolso, cara. Toca na sua liberdade, na sua e na minha. E aos poucos, ele vai nos censurando. Ele fala em democracia, mas age
como quem tem pavor do contraditório. Fala em liberdade, mas só tolera quem o aplaude. Fala em união, mas governa com revanchismo. E o ego é seu inimigo? Abram aspas. Quem não domina o ego se torna o servo do próprio reflexo. Fecham aspas. Lula governa olhando para o espelho da própria vaidade. E o povo é apenas a plateia no teatro do ego. E o homem mais rico da Babilônia, a riqueza que não é construída com sabedoria se desfaz com facilidade. O Brasil está sendo drenado por um projeto de poder, não de prosperidade. E quem paga essa conta? Quem é, caralho? É o cidadão que trabalha, que paga seus impostos, enquanto os aliados do rei enriquecem nos bastidores. A economia em ruínas. A verdade por trás do mito. Vamos lá. O que aconteceu? O dólar disparou. A bolsa caiu. O Brasil parou. E o governo? Brinca de gabinete paralelo, bate boca com o Banco Central e gasta como se dinheiro nascesse em árvore? Porra! Em 2023, o crescimento do Brasil foi pífio, 2,9%, impulsionado por o agro que o Lula despreza. O dólar, lá já em 2023, ultrapassou os 5,20, cara. Sem pandemia, né? Investidores recuaram. A confiança desabou. Abram aspas. Quem não guarda uma parte de tudo que ganha acaba sempre escravo de quem governa. Fecham aspas. Livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E é isso que Lula quer, um povo dependente. Porque quanto mais fraco economicamente, mais fácil de manipular emocionalmente. A economia desmorona, mas o projeto de poder se fortalece. A fome aumenta, mas o palanque segue armado. Lula diz combater o capitalismo, mas governa com mega empresários e banqueiros no bolso. Que porra é essa? Vamos lá, o Lula não se diz o esquerdista? Então, Karl Marx defendia a abolição da propriedade privada e o fim das classes. O Lula se diz discípulo de Karl Marx, mas vive como elite, governa como burguês e manipula como despota. Maquiavel diz o seguinte, abram aspas, não é necessário que o príncipe seja bom, apenas que pareça ser. Fecham aspas. Lula não é o homem do povo, é o maior ilusionista da história da política brasileira. E o Brasil está pagando caro para assistir esse espetáculo de vaidade e controle. O rei pode até voltar, mas quem vive no trono por muito tempo esquece o gosto do chão. Muito obrigado para você que chegou até aqui, tá? Eu quero lembrar a todos que eu não quis tomar partido de um lado ou do outro. Eu faço uma análise fria e te mostro fatos através de histórias já citadas em livros. Como eu sempre digo, o jogo é sempre o mesmo, só mudam os jogadores. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e dá aquela moral aqui para ajudar o canal a crescer. Porque meu intuito é te ajudar a crescer, ver o seu futuro, tá? E a entender as entrelinhas do jogo sujo da política e do mundo. E aprender a enxergar tudo o que for possível através de técnicas de persuasão e outras técnicas, tá? Que você precisa entender do ser humano para poder entender as suas técnicas. Belezinha? Eu quero deixar claro, lógico, eu tenho a minha opinião pessoal sobre tudo. E a minha opinião pessoal eu dou lá no meu Instagram, no @Walter_Gomes, tá? E como sempre, o link dos livros que eu utilizei, eles vão estar na descrição desse vídeo. Tá bom? Quero que vocês aproveitem esse vídeo. Se serviu para você, para alguma coisa, com alguma cultura boa, alguma cultura inútil, se inscreve no canal.
Se você realmente gostou, encaminha para o seu amigo para que ele possa também aprender a enxergar nas entrelinhas. Belezinha? Muito obrigado por você ter ficado até aqui no vídeo. Fique com Deus, um abraço e fui. Valeu!